Caminhada do Espírito. Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 AM, Florianópolis, Santa Catarina. Mais uma vez, estamos de volta com o nosso programa, promovido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, hoje, com a grata satisfação de receber mais uma vez nossa irmã Elizabeth de Paula, que abordará o tema A Importância da Evangelização Infanto-Juvenil. Com a palavra, nossa irmã. Bom dia a todos os ouvintes, muito obrigada pela acolhida. Vamos falar um pouquinho sobre a importância da evangelização infanto-juvenil, que é um movimento que está se fazendo dentro do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, no sentido de conscientizar pais e evangelizandos do quanto é importante estudarmos, nos aperfeiçoarmos, procurarmos a Deus e a doutrina espírita antes que os problemas da vida tomem conta das nossas dificuldades. Nós vamos falar um pouquinho, antes de qualquer coisa, sobre o ser imortal, porque nós não podemos esquecer que a criança e o jovem são espíritos imortais, que trazem ao renascer as suas cristalizações mentais, que nos fala Emmanuel no livro Entre a Terra e o Céu. No prefácio, Emmanuel vai falar que nós somos herdeiros de nós mesmos e aonde formos, levaremos as nossas condições mentais de amor, de ódio, de sombra, de luz, de bem, de mal. E essas cristalizações nada mais são do que os registros dos impactos que sofremos. Tanto os registros no espírito, que somos nós, espíritos eternos, quanto o perispírito. O perispírito, ele registra todos esses impactos em forma de nódulos energéticos, que vão agir, segundo Haroldo, como ímãs emitindo ondas eletromagnéticas e atraindo energias semelhantes. No renascer, nós trazemos esse processo de cristalização. E lá na frente, no capítulo 10 desse mesmo livro, nós vamos ver o ministro Clarencio falando-nos que o corpo é o carvão milagroso, porque ele proporciona a limpeza desses registros perispirituais, dessas cristalizações mentais que nós trazemos ao renascer. E Joana de Ângeles, no livro Plenitude, vai fazer uma reflexão importante acerca dos tipos de sofrimento. Então ela vai falar que há o sofrimento do sofrimento, que é justamente a consequência da própria dor. As pessoas vão sofrer as consequências das doenças, dos seus distúrbios psíquicos, que infelizmente estão se agravando nos dias atuais, a depressão, o suicídio, as neuroses, tudo isso está se agravando. E nós estamos vendo isso acontecer com a população infanto-juvenil. Crianças de 6 anos querendo se suicidar, jovens com depressão. Então é um quadro muito triste. E os pais precisam estar atentos não somente para proporcionar os recursos médicos tradicionais que vão apenas aliviar os sintomas, mas os processos, bem explica Joana nesse livro, são psíquicos, são processos que vêm da mente que está doente e que se reflete no perispírito e que acaba refletindo no corpo físico. Assim ela fala que este tipo de sofrimento, que deriva do próprio sofrimento, vai depender de cada um, das suas conquistas emocionais, do seu equilíbrio espiritual. Daí a importância de nós falarmos para as crianças, para os jovens, sobre Deus e sobre as realidades espirituais desde cedo. Ela vai falar também daquele sofrimento em decorrência do apego às coisas impermanentes, às coisas materiais. E o que é que está acontecendo hoje em dia? Os pais estão proporcionando
muitas facilidades materiais para os filhos, que muitos não estão dando valor àquilo que têm e querem sempre mais. E ficam vivendo uma ilusão de adquirir coisas que são simples fantasias. E quando caem na realidade do vazio existencial, sofrem. E, consequentemente, vem a dor, a depressão, a angústia, a tristeza, a raiva, a revolta, a inconformação, por não ter tudo aquilo que eles desejam ou por perderem aquilo que têm. Então, é o sofrimento pela impermanência das coisas materiais. E Joana vai falar também do sofrimento pelos condicionamentos errados, que são aqueles condicionamentos frutos da má educação, frutos da sociedade, dos costumes da sociedade, dos hábitos que os jovens têm hoje em dia, hábitos errados, todo uma vivência na vulgaridade, na promiscuidade, na drogadição. Tudo isso vai levar a um sofrimento muito grande. As festas ruidosas, todo aquele convívio social errado. Então, muitos pais, infelizmente, proporcionam aos filhos estarem nesse convívio e não se preocupam em lhes dar a formação espiritual tão necessária para que eles possam se armar de forças, de coragem para enfrentar as dificuldades da vida, enfrentar as perdas, enfrentar as frustrações e não cair em agonia, e não cair em desespero, e não cair espiritualmente em todas essas armadilhas que o plano espiritual e inferior proporciona. Então, nós convidamos a todos os pais, avós, aos tios, a incentivarem os amigos, o vizinho, o parente, que sejam crianças, que sejam jovens, a procurarem a evangelização na casa espírita. É o que de melhor nós podemos fazer em benefício dessas crianças e desses jovens. Então, nós vamos rapidamente ler uma carta de Casimiro Cunha aos pais. Ele fala assim, em forma de poesia: não podes viver a esmo, numa estrada indefinida. Um pai tem obrigações, das mais nobres que há na vida. Meu irmão, em tua casa, nas ternuras dos filhinhos, personifica o bom senso entre os beijos e os carinhos. Exige-se muito mais dos teus esforços no mundo. Recebeste de Jesus um dom sagrado e profundo. Não ouvides teus deveres na esfera da educação, fazendo de tua casa a escola de redenção. Cuida bem dos pequeninos. A educação tem segredos que devem ser estudados desde os tempos dos brinquedos. Luta sempre, mas se os teus não te seguirem os trilhos, esperemos nesse Pai de que todos somos filhos. Muito obrigada. Muito obrigado também à irmã Elizabeth pelas suas excelentes palavras, colocações, pelo chamamento que realizou ao convidar, ao fazer o convite, para que todos busquem pelo Mestre através da evangelização infanto-juvenil, nos centros espíritas, e que os jovens, às 18 horas aqui no Amor e Humildade, aos sábados, às 18 horas, e a evangelização infantil às 19 horas. Também teremos reuniões com o grupo de pais. Obrigado, irmã, obrigado a todos e até a próxima semana. Na Era do Espírito.